Olá pessoal, esse vai ser um vídeo aleatório, basicamente só que me deu a ideia. Tô fazendo um projetinho para as crianças de uma campainhazinha para a casinha de boneca delas. E o problema é que eu comecei a fazer uma bolação de circuitos com osciladores, a transistor, etc, etc. Mas eu não estava conseguindo um som muito legal não. E aí já viu, né? Deu uma olhadinha na internet para ver o que eles estão, qual é a versão moderna dos antigos circuitos integrados de musiquinha, né? Lembra dos circuitos musiquinhas, né? De campainha. E aí já viu. China, AliExpress, 10 unidades por $1. Uma campainha musical não, uma campainha só Ding Dong HS 088. São os módulozinhos de chip de bolha, mas com os terminaizinhos para solda e tal. Muito legais. 10 unidades, 10 plaquinhas dessas, $1. Então, comprei, chegou aí. E eu estava testando e tal. Então, durante esse processo, eu estava testando não só questões como, naturalmente, a conexão. Tem muita coisa, tem muita informação sobre o chipset na internet, muita informação errada, inclusive o próprio vendedor da loja não indicou um diagrama correto. Esse aqui era o diagrama que estava na loja, perdoe aí o preto e branco. Mas o diagrama que estava na loja era basicamente: põe um capacitor em paralelo com a alimentação. Aqui a alimentação é a pilha, está super mal desenhado, e o alto-falante e um botãozinho aqui. Só que o que ele esqueceu é o seguinte: tinha que botar um transistor de uso geral aqui, porque você ligava o alto-falante e não ligava a lugar nenhum. Então tem que botar um transistor amplificador de uso geral aqui, um BC549, um NPN qualquer, BC338, qualquer coisa NPN de uso geral, tá? Então eu tive que soldar um transistorzinho aqui, e no caso aqui, para melhorar um pouco a estabilidade, eu botei um shunt para terra no botãozinho aqui, um shunt de 10K. Aí ele funciona legal. E aí a campainhazinha funciona bem, e bastante curioso, que na realidade agora o que eu tenho que fazer? Consegui montar aqui, eu fiz a montagenzinha aqui, só para vocês darem uma olhadinha. Opa, tá tudo conectado aqui, deixa pra lá. Fiz a montagenzinha aqui, só com os terminaizinhos, né, para fazer as conexões na protoboard, e um BC548 que eu tinha aí, tem outros, milhões de outros, né, na sucata. E aí eu tenho que botar esse carinha aqui. Eu fiz esse testezinho, só para avaliar e também para submeter à aprovação do conselho, né? Da garotada, né? Então não tem jeito. Aprovaram, gostaram do barulhinho e tal, acharam um pouco alto, então vou botar um resistor em série com o alto-falante. Desperdício, mas ajuda, tá? Inclusive diminui até o consumo de corrente. O consumo de corrente normal é cento e tantos miliamperes, cento e poucos miliamperes. Botando um resistorzinho em série aí, com um alto-falantezinho, dá uma caída aí para 50 miliamperes ou coisa assim, durante os toques. Depois a corrente quiescente do sisteminha eu medi no flukezinho 189, estava em torno de 10 microamperes. Então dá para alimentar com uma bateriazinha dessa CR2032 tranquilo, tá? Então isso não vai ter problema não. Agora, um outro detalhe que eu tô procurando, né, naturalmente agora, é fazer a montagem mecânica, de maneira que fique interessante, bonitinho e tal, né, para elas brincarem, né. E um assunto muito interessante que eu estava procurando era transdutores. Naturalmente você pode usar uma panela, um alto-falantão, tá? Mas eu estava tentando fazer uma coisa um pouco mais miniaturizada. Então eu achei algumas coisas interessantes na minha sucata. Isso aqui é um alto-falantezinho magnético, transistorzinho magnético pequenininho e tal, funciona muito bem. Achei um outro alto-falantezinho aqui pequenininho também. Eu acho que esse aqui foi de um dos notebooks que eu desmontei. Eu acho que esse aqui era o subwoofer de um dos notebooks que eu desmontei, né? Então, essas coisas aqui todas magnéticas, todas dinâmicas, né? Porque também eu fiz os testes com esse módulozinho e não cai da besteira de botar um buzzer. Eu tava experimentando várias coisas. Cai da besteira de botar um buzzer. O negócio só faz um buzz, não é nada. Então não tem jeito. E outra coisa também, achei esse capsulão magnético aqui. Esse aqui acho que foi de um telefone que eu desmontei, um Panasonic, alguma coisa. Esse aqui tem, curiosamente, o design acústico é interessantíssimo, tá? Então,
O som desse aqui é bem melhor do que essas coisinhas aqui. E agora eu vou testar um outro. Aí eu comecei a procurar nas minhas sucatas reais, ou seja, no que eu tinha aqui para desmontar, por exemplo. Aí eu achei um notebook da Toshiba que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas achei os alto-falantes. Como eu tenho 2 filhas, vai ter que ser em dobro. Então vou usar os alto-falantezinhos, ainda não testei, vou testar agora, mas eu vou usar os alto-falantezinhos do Toshiba aqui. Eles têm inclusive uma pequena cavidade ressonante, tá? Então muito provavelmente isso aqui também deve ajudar um pouquinho com o som. Então, a gente vai fazer o testezinho aí e depois eu mostro só uma curiosidade aleatória sobre notebooks Toshiba nessa casa. Bom, só para vocês darem uma olhadinha, tá aí o setup, a plaquinha tá aqui com o chip bolha, tá? Tudo conectado aqui, tô com um resistorzinho aqui em série, tô com um resistor em série de 22 ohms, em série com alto-falante, só para reduzir um pouco o som. E aqui o sistema está todo ligado, alimentado a 3 volts, apesar da corrente quiescente que está indicando 9 ou 10 microamperes, na realidade, se não me engano, eu medi menos isso no Flug 89. E ele está com um offsetzinho aqui, sem contar também que ele não está com modo de medidas a 4 fios, tá? Então, não é o mais preciso aí. Mas basicamente está aqui o nosso transitorzinho. Vamos testar só para ver se funciona. Tá, joia. Ele toca 3 vezes. Quando você aperta uma vez o botão, ele toca 3 vezes. Mas é isso aí. Basicamente é só esse circuitinho aí. Ele funciona bem. Então basicamente era isso aí. É isso aí que as meninas gostaram, foi aprovado pelo conselho, já viu como eu comentei? Tá bom. Pois é, então essa caixinha de som veio na realidade do notebook Toshiba da minha esposa. Na realidade é um antigo, ela já não está usando isso aqui já há um tempo, tá? Mas é um Toshiba super bonito, era a primeira classe, ele era super fino, claro, tá desmontado, tá? Mas era super fino, ultra leve, muito bacana, muito bem feito também, tá? Coisa de alumínio, titânio e tal. Carinha dele aqui, minha esposa botou um adesivo aqui para ele ficar mais bonitinho, então não sei o que lá. Mas um notebook funcionava muito bem, funcionou, nossa, por 10 anos e tal, 10, 11 anos mais ou menos. Mas basicamente esse tipo de notebook foi a primeira classe quando eles começaram a lançar notebooks chamados Ultrabooks, eu acho, era o nome. Era a primeira série de uma tendência que existe até hoje, tá? E que eu acho horrível. Que é basicamente, tá aqui a plaquinha mãe dele, tá? Eu já retirei muitas outras coisas e tal, não tem nem mais a memória e tal. Mas basicamente a plaquinha mãe dele, e cuja tendência na realidade era o quê? Em nome da espessura, fica tudo soldado. Processador soldado que está aqui embaixo, memórias soldadas, apesar de ele ter uma possibilidade de expansão, o resto das memórias todas soldadas. E isso aqui é uma tendência que hoje em dia na indústria é usado, né, principalmente pelo pessoal que produz esses equipamentos mais finos e tal, e realmente não é. Eu pessoalmente não gosto disso. Mas enfim, é aquela história, né? Dependendo das situações, das condições, tudo, a pessoa, se quer alguma coisa muito fina e tal, não tem jeito. E nesse caso aqui, nessa época aqui, era super novidade, então não era nem... eu não tinha nem opinião formada sobre isso quando a gente comprou isso aqui. Se eu soubesse que a moda ia pegar tão bem, talvez não tivesse. Apesar disso daqui, na realidade, não ser tão radical quanto os de hoje, tá? Porque esse daqui tinha ele não tinha drive mais óptico, mas ele tinha hard drive separado. Era um SATA, era um M2, na realidade. Então já ajudava que, acho que se não me engano era conectado aqui, o M2, M1, M-SATA. E era novidade, era o fino da época, né? Então, basicamente. E outra coisa também, tinha portas ao menos, né? Portas USB e tal, HDMI, VGA, etc. Tinha várias portas USB, tinha várias coisas assim. Então, era um notebook muito bom para a época, mas realmente, agora já deu o que tinha que dar. Foi produto de muitos anos aí, de bons serviços na nossa vida. Enfim, basicamente era só isso que eu tinha para mostrar. Tinha um outro também, que eu na realidade eu fiz uma série de vídeos, nunca publiquei, a série de vídeos ficou pela metade. Esse aqui é um notebook mais velho, é um 386 da Toshiba, um T2000,
Mas esse notebook se tornou impraticável. Essa ventoinha não é dele, essa ventoinha é do outro notebook. Esse notebook aqui, dá para notar, né? Notebook meados dos anos 90, aliás, início dos anos 90. Então ele tinha problemas. Eu consertei, fiz o recapeamento inteirinho dele, levei meses fazendo isso. Fiz uma série de vídeos que nunca lancei. Esse tipo de coisa que deu maior chabu. Teve um dia que a fonte resolveu miar. Não sei se eu fiz alguma coisa. Não sei se algum componente estava fraco demais. A coisa toda foi pro vinagre. E eu nunca mais consegui recuperar esse computador. E esse computador, na realidade, acabou ficando... ele tinha um outro problema também. A BIOS só reconhece uma quantidade mínima de hard drives. Então é absolutamente impossível você encontrar os hard drives hoje em dia. Eu tenho o hard drive original dele, que está totalmente esturricado. Ele não funciona. Então eu não consigo... O computador, na prática, mesmo se ele estivesse rodando com a placa-mãe, etc., eu teria que tentar adaptar uma outra interface IDE, teria que tentar encontrar outros hard drives, etc., mas no final das contas é muito impraticável. Aí eu peguei o 486 da Texas, que eu fiz uma série de reviews um tempo depois, desanimado com esse aqui, peguei o 486 e aí aquele foi bem sucedido e tal. Funciona até hoje, é minha relíquiazinha de laptop. Então, basicamente é isso aí. Um pouco da história de onde veio o transdutor e levou aí para um pouquinho do apanhado geral de notebooks Toshiba nessa casa. A Toshiba fabricava muito bons notebooks. Era uma pioneira nessa história, mas eles saíram do mercado há um tempo. Enfim, basicamente, vídeo rápido, é isso aí. Só bate-papo aí aleatório sobre projetinho de final de semana e um pouquinho de computação de coisas que a gente gosta. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana. Aquele abraço e até a próxima.